Bom, gente, eu sou o Carlos Machado, eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba, passei um tempo da minha infância em Londrina e depois voltei na época do cursinho ali, por volta de 1994, 95, voltei para Curitiba e daqui nunca mais saí. Então, me considero curitibano, mas com um pouco de pé vermelho também, né? Isso acaba sendo importante para aquilo que veio a ser a minha formação como leitor, como escritor e etc. Né? Bom, eu fiz o curso de letras na Federal, da turma de 96, e nessa época eu já era um leitor de literatura, né? Eu comecei a ler bastante cedo, enfim, sempre gostei. Série Vagalume, por exemplo, acho que todos da minha geração passaram por esse momento, né? E aí, na época da faculdade, eu já comecei a escrever um pouco. Acho que todo leitor tem vontade de escrever, contar suas próprias histórias, né? Acho que praticamente todo mundo passa por esse momento, né? Agora, desse momento para levar um pouco mais a sério, e demorou mais um pouquinho, né? Quase uns 8, 9 anos até que eu resolvi e decidi publicar uma coletânea de contos. A primeira coletânea de contos que eu lancei em 2004, A Voz do Outro, foi meu primeiro livro. Claro, não foi muito fácil, não foi simples encontrar, nessa época ainda não existiam editoras assim independentes, tantas editoras independentes como a gente tem hoje, né? Era um pouco mais difícil, você conseguiria publicar um livro se você de repente tivesse a sorte de ser escolhido por uma editora de São Paulo, do Rio, algumas em Belo Horizonte ainda era um cenário bastante forte, né? Em Curitiba tinha pouquíssimas opções. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas nessa época, o Jamil Snege, o Fábio Campana, enfim, pessoas com quem eu poderia de repente tentar a sorte, né, para conseguir uma editora. Mas eu acabei conhecendo o Jorge Viveiros de Castro, no Rio de Janeiro, e ele tinha recém começado com as Sete Letras, que é talvez uma das primeiras editoras independentes, né, nessa nova onda que nós temos. Nova onda talvez não seja a palavra correta, mas esse momento que a gente tem tantas editoras independentes. Então a Sete Letras surgiu ali, acho que foi no início dos anos 2000, final da década de 90, e deu super certo naquele momento. A gente acabou fazendo esse primeiro livro, A Voz do Outro. É um título que eu tirei de um texto de Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Eu estava estudando bastante a linguagem enfim, como que a linguagem junto com a literatura, a psicologia na literatura nesse momento, então eu acabei me influenciando um pouquinho por essa dinâmica literária, né? Os contos, então, eles giram em torno desse universo, né? Foi um universo muito particular e muito próximo, né, que eu estava vivendo naquele momento. Sempre fui muito leitor de contos e acho que todo curitibano sempre tem, acho que o escritor curitibano tem o conto no sangue, né, o conto por conta de Dalton Trevisan, por exemplo, enfim, e outros tantos escritores, né, Newton Sampaio, que foi inclusive primeiro, né, aqui no Paraná. Mas enfim, então passando ali por esse momento, em 2004, quando eu publiquei esse livro, como eu já estava escrevendo há alguns anos, antes de publicar esse livro, eu tinha outros contos que acabaram se tornando o próximo livro, na sequência, já em 2005, também pelas Sete Letras, Nós da Província, que é uma espécie de continuação ali. Os contos, eles andaram muito juntos, esses dois primeiros livros. E em 2006, emendei aí já no terceiro livro na sequência, a minha primeira novelinha, Balada de uma Retina Sul-Americana, 2006. É um texto um pouquinho mais extenso que um conto, mas não é um romance, não tem estrutura de romance, é uma novela mesmo, né? Bom, aí fiquei de 2006 até 2012 sem publicar nada, claro, escrevendo, lendo, sendo leitor, né, que eu acho mais importante de tudo e é o que eu mais gosto, na verdade. Como eu disse, escrever acaba sendo uma consequência, né? Mas nesse período de 2006 a 2012, eu me dediquei bastante à música. Então acabei lançando alguns discos ali naquele momento, gravei algumas coisas e foi bastante importante para esse meu momento ali, né? Bom, em 2012 eu voltei para a literatura, lancei Poeira Fria pela editora Arte e Letra, de Curitiba, e foi super legal. É uma novelinha também, foi um período assim bastante importante, que foi o período que eu gravei meu primeiro DVD também no Teatro Guairinha. Então foi um ano, 2012 ele foi bastante fértil nesse sentido.
Bom, de 2012 até 2016 eu também não publiquei nada, fiquei, portanto, 4 anos sem publicar, mas escrevendo muitos contos, né? Publiquei um livro pela Sete Letras em 2006, chamado Passeios. E aí depois desse Passeios, né, de 2016, 2016, que começaram a surgir outras histórias que eu fui escrevendo, mais algumas novelas que eu publiquei, enfim, né? Esse período aí da pandemia, claro que foi bastante fértil para a minha literatura, mas basicamente como leitor, embora eu tenha escrito algumas coisas nesse período, mas eu li muito. Então, o que acaba transmitindo isso de certa maneira e gerando as histórias, né, na sequência. Mas de qualquer maneira, bom, em 2020 eu lancei uma novela, ainda a gente já estava no período da pandemia, mas eu escrevi essa novela antes, né? E agora, recentemente, em 2021, a gente ainda está na pandemia, mas aos poucos se livrando disso, espero que o mais rápido possível. Mas esse ano, bom, eu tive a felicidade de ter a segunda edição da Balada de uma Retina Sul-Americana, sendo lançada pelas Sete Letras, uma segunda edição revisitada. Eu acabei vencendo um edital de cultura que foi de 2020, um dos vencedores, que foram vários, da Secretaria de Cultura daqui de Curitiba, de Comunicação e Cultura, foi com esse livro, na verdade, que a gente poderia ter escrito um livro não inédito, né? Então eu resolvi escrever esse e acabou que, ao mesmo tempo, eu já estava produzindo uma segunda edição desse livro, então saiu até um pouco antes do que o prêmio. E o último livro, de fato, né, uma história que eu não tinha publicado ainda, é o Por Acaso Memória, que foi lançado pela Arte e Letra esse ano. É uma novelinha também, uma narrativa, na verdade, eu chamo de narrativa porque quase não chega a ser uma novela e não chega a ser um conto, né? É uma narrativa. Mas é engraçado porque é um livro que era para ser um livro de 200 páginas, não sei, mais ou menos, assim, um romance de fato, tinha toda a estrutura de romance, mas que ao longo dos anos aí, 2, 3, 4 anos mais ou menos que eu fiquei trabalhando nessa história, e eu cheguei a cortar praticamente 70% do livro, então acabou que sobrou uma narrativa de 70 páginas, mais ou menos isso. Mas isso foi muito importante, esse processo, né, de ir recortando e entregar para o leitor só o essencial, aquilo que eu imaginava que pudesse ser só o essencial, né. E é isso, então agora esse é o meu último livro, eu espero que vocês tenham acesso e é isso. Muito obrigado, até a próxima.